Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos começar com uma matéria nova, que é sobre o sistema solar. O ano passado nós já vimos o sistema solar, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais para saber como é que tudo se formou, como é que são os planetas, algumas características, certo? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui para vocês e eu vou explicando para vocês o que a gente vai ver ali, certo? Então, vamos lá. Começando. Deixa eu ver. Bom, sistema solar. O sistema solar é constituído pelo Sol e pelo conjunto dos corpos celestes localizados no mesmo campo gravitacional na Via Láctea. A Via Láctea que fica na nossa galáxia, certo? Fazem parte do sistema solar os planetas anões. Planeta anão é o termo criado para definir uma nova classe de corpos celestes, diferente da definição de planeta. O anão é menor no sistema solar. Em nosso sistema solar existem 5 planetas classificados como anões: Plutão, Álmia, Makemake, Eris e Ceres. Ali estão eles, ó. Vocês podem. O Eris tem um satélite, Plutão tem um satélite, tem 3 satélites, na verdade. Makemake, Álmia, 2 satélites, e os Ceres. O Sol. O Sol é uma estrela luminosa e brilhante, ao redor da qual giram os 8 planetas do sistema solar. Calcula-se que tenha se formado há cerca de 5 bilhões de anos. Seu tamanho é 190 vezes maior do que a Terra, e sua luz leva cerca de 8,5 minutos para atingir a superfície terrestre. Ou seja, a luz que está lá no Sol, ela leva 8 minutos até chegar aqui na Terra, 8,5 minutos até chegar aqui na Terra e a gente sentir ele. Ele é formado por uma massa de gases quentes. Sua temperatura aproximada é de 16 milhões de graus Celsius. Os cometas. Ali tem um cometa. Cometa é um corpo do sistema solar que é formado por gelos voláteis, que isso quer dizer que são instáveis. Quando se aproxima do Sol, passa a exibir uma atmosfera difusa de contorno confuso, denominada coma, e em alguns casos apresenta também uma cauda, ambas causadas pela radiação solar e dos ventos solares. Um famoso cometa é o Halley. Vocês já devem ter ouvido falar no cometa Halley, né? Ele só é visível aqui na Terra a cada 75 anos. Os asteroides. Os asteroides são pequenos corpos rochosos que possuem órbita definida ao redor do Sol. Fazem parte dos corpos menores do sistema solar, possuindo geralmente apenas algumas centenas de quilômetros. Alguns asteroides possuem satélites naturais, como a nossa Lua, por exemplo. Então, são rochas gigantescas que ficam vagando lá no céu, né, orbitando o Sol, e eles têm alguns satélites menores que eles, que são tipo a nossa Lua, tá? Ficam igual a Lua, fica aqui na Terra. Ali tem um exemplo de um asteroide.
E os meteoroides. Meteoroides são compostos por minúsculas partículas que, ao chegarem à Terra, recebem o nome de meteoritos. Ao entrarem em nossa atmosfera, se encandecem pegando fogo, queimando a maior parte dela na maioria das vezes. Então, o que acontece? Os meteoroides, eles são pedaços de asteroides que vêm para cá, se desprendem do asteroide grande, que é gigantesco, e eles ficam em menores pedaços, partículas bem pequenas, tá? Em relação ao tamanho de um asteroide. Então, eles se desprendem e, às vezes, alguns vêm parar aqui na Terra. Quando eles conseguem chegar aqui, se eles entrarem na nossa atmosfera, eles entram em atrito com o vento. E aí isso faz pegar fogo. Então, eles descem queimando até chegar aqui na Terra. Ali tem o exemplo de um meteoro pequeno, ali tem o exemplo de um meteoro bem grande, e ali tem um meteoro, que eu botei essa foto para vocês verem, que os meteoros, eles são formados em sua maior parte por ferro, tá? Então, é rocha e ferro, e alguns outros elementos também, mas a parte que constitui mais é o ferro. A origem do sistema solar. A teoria do Big Bang está entre as mais aceitas na atualidade para explicar a origem do universo. O que isso quer dizer? Não tem uma teoria exata, tipo, ninguém sabe como exatamente se formou o nosso sistema solar. Há teorias, estudos, mas nada que diga foi esse, entendeu? Então, a teoria do Big Bang, ela é a mais aceita em todo o corpo de astrologia, tá? As pessoas que estudam a astrologia. Bom, essa teoria, ela sustenta que o universo surgiu a partir de uma explosão de uma partícula, causando um cataclismo cósmico inigualável há cerca de 13,8 bilhões de anos. Ou seja, isso quer dizer que lá no início não tinha nada. O universo era um nada. Então, daqui a pouco, ele tinha muita pressão. E aí, o que aconteceu? Houve uma pequena explosão, algo que se expandiu, que cresceu, explodiu para fora, assim, bum! E aí acabou formando, né, o nosso universo. Origem dos planetas. Conforme a teoria do Big Bang, no instante 1 trilhão de trilionésimos de segundo após a explosão do Big Bang, o universo, que era denso e quente, se expandiu com rapidez incompreensível para os humanos, dando origem ao início do universo. A expansão continuou de maneira mais lenta nos anos que se seguiram. À medida em que o universo esfriava, houve a combinação entre os elementos. Com o passar do tempo, as partículas que estavam lá no universo, elas esfriaram, e os mais diversos tipos de matérias começaram a se formar. E esses eventualmente se condensaram, ou seja, passaram do estado gasoso para o líquido, formando os corpos celestes do universo atual, estrelas, planetas, satélites, entre outros. Bom, aqui nós vemos o Sol e os planetas, tá? São 8 planetas que orbitam em torno do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Podemos classificar eles como sólidos ou gasosos. Os planetas mais próximos do Sol sendo sólidos e densos, ou seja, eles são pesados e compactos. E os planetas mais distantes sendo gasosos, com volume maior, mas eles são mais leves. Ou seja, os que estão mais longe do Sol, eles são maior em tamanho, mas eles são mais leves que os que estão mais perto do Sol. O espaço entre os corpos celestes dentro do sistema solar, ele não é vazio.
sendo preenchido por plasma originário do vento solar, bem como poeira, gás e outras partículas que constituem o meio interplanetário. Características dos planetas. Mercúrio é o planeta rochoso sólido mais próximo do Sol. É considerado um dos planetas mais quentes do sistema solar. Sua temperatura é de 350 graus Celsius do lado do Sol e menos 180 graus do lado escuro do planeta. Também é o planeta mais veloz, pois realiza uma volta completa em 87 dias. Sua superfície é formada por crateras e falhas semelhantes ao da Lua. Sua atmosfera é muito tênue, é muito fina. Ela é incapaz de frear a queda dos meteoritos sobre seu solo. Ou seja, tudo que é meteorito que passa por eles lá, eles acabam caindo no sistema, lá eles acabam colidindo, na verdade, com o planeta Mercúrio, tá? Tendo o Sol como seu vizinho, dificulta sua observação aqui da Terra, pois é ofuscado pelo brilho do Sol. Ou seja, é que nem quando a gente olha para o Sol, quando a gente quer olhar uma coisa que está muito longe, só que o Sol está bem no nosso olho, ou seja, a gente não consegue ver porque o Sol atrapalha a nossa visão. A mesma coisa acontece quando a gente procura lá o planeta Mercúrio. Ele fica muito próximo do Sol, então ele não aparece aqui para nós, tá? Vênus é o segundo planeta a partir do Sol. De tamanho quase idêntico ao da Terra, é um planeta rochoso e o mais próximo dela. Então, Vênus é o planeta mais próximo da Terra, tá? Visto da superfície terrestre, ou seja, a gente consegue enxergar ele aqui da Terra, é o corpo celeste mais brilhante depois do Sol e da Lua. O planeta gasta 243 dias terrenos para realizar o movimento de rotação, o mais longo de todo o sistema solar. É também o único que gira em seu próprio eixo no sentido horário. Ou seja, todos os outros planetas, eles giram no sentido anti-horário. Só Vênus que gira no sentido horário, tá? O Vênus, ele também é conhecido como a estrela d'alva. Quem é que nunca ouviu falar da estrela d'alva? Então, ele também é conhecido como a estrela d'alva, para quem não conhece, ou seja, ele é visto aqui da Terra a olho nu, sem precisar de nada, todos conseguem ver, certo? A Terra. A Terra é o terceiro planeta em distância a partir do Sol e o quinto em diâmetro do sistema solar. Ou seja, diâmetro é o tamanho dele, é quando a gente vai medir o tamanho de uma coisa redonda, a gente chama de diâmetro. Então, ele é o quinto em diâmetro, ele é o quinto maior planeta do sistema solar, tá? É um planeta rochoso, possui um satélite natural que é a nossa Lua, foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. É o único que dispõe de grande quantidade de oxigênio na atmosfera, que nos permite respirar oxigênio no nosso ar. Seu movimento de rotação dura cerca de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e determina o dia e a noite. O movimento de translação ocorre por volta de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 48 segundos, e dá origem ao ano. Gente, por que a gente tem o ano bissexto, que é aquele ano que lá no mês de fevereiro a gente tem um dia a mais, em vez de ter 28 dias, tem 29. É exatamente por isso. A cada 4 anos, né?
é compensada essas 5 horas, 48 minutos e 45 segundos a mais que a gente tem no nosso dia, é compensado nesse dia extra, tá? Por isso que a gente tem, a cada tanto tempo, um dia a mais no ano, é para compensar as horas, tá? Assim como a Terra, a maior parte dos planetas possuem um ou mais satélites naturais, Mercúrio e Vênus. São os únicos que não possuem, ou seja, Mercúrio e Vênus são os únicos que não têm luas, que não têm satélites, que não têm, eles não têm nada, é só o planeta deles lá sozinhos. A Lua. A Lua não possui luz própria, ela reflete a luz do Sol, de modo diferente segundo a posição em que se encontra. Essas variações são chamadas de fases da Lua, ou seja, dependendo do lugar onde a Lua está, ela reflete a luz do Sol de uma maneira diferente, dando origem às fases da Lua. A evolução da Lua em torno do nosso planeta dura cerca de 27 dias e 8 horas, o mesmo tempo que leva para completar uma volta ao redor do seu próprio eixo, a rotação. Por isso, o satélite apresenta sempre o mesmo lado, o que corresponde a 59% de sua superfície. A face oculta da Lua só foi revelada pelas fotografias emitidas pelas sondas Lunik III, em 1959. Marte. Sendo um planeta rochoso, é o quarto planeta em distância do Sol. Pode ser observado a olho nu a partir de nosso planeta. Algumas das suas características se assemelham à da Terra. Possui montanhas e vales, falhas e vulcões causados por terremotos. Também possui alternância de inverno e verão, que varia entre menos 63 graus Celsius e 27 graus Celsius. Marte é como um deserto, muito frio e seco, e sua atmosfera é formada por 95% de gás carbônico. Lembra que a gente estudou ano passado? Gás carbônico é aquele que a planta solta, né, que nós não respiramos. Que a planta respira, aliás, desculpa. A superfície é coberta principalmente por areia e pedregulhos, e é de cor avermelhada. Júpiter. Júpiter é um planeta gasoso, o primeiro planeta gasoso, e o maior do sistema solar, sendo o quinto em distância do Sol. Pode ser observado a olho nu, distinguindo-se pelo seu brilho, menor apenas que o de Vênus, o da Lua e o do Sol. Possui 16 satélites naturais. Então, Júpiter tem 16 luas. Há também um sistema de anéis muito fino em torno do planeta. Então, eu coloquei essa foto, ela é a foto de um satélite, de uma luneta, tá? Que alguém tirou essa foto. Não dá para ver os anéis dele aí. Saturno. Saturno é um planeta gasoso, o sexto em distância do Sol. Sua principal característica é o sistema de anéis. É o segundo maior planeta do sistema solar e possui cerca de 60 luas. Saturno é 8 vezes menor que a Terra, pode ser observado a olho nu. Tem o aspecto de uma estrela de cor amarelada. Os anéis de Saturno compreendem mais de 100 mil aros, constituídos de milhares de partículas sólidas, de tamanhos variáveis. Então, os anéis formaram-se da degradação de um ou mais satélites, que se aproximaram muito do planeta, ou seja, os satélites foram se aproximando, né, do planeta, e aí acabaram se colidindo e ficaram por ali.
Urano, planeta gasoso, sétimo em distância do Sol. É o terceiro maior planeta do Sistema Solar. O planeta possui anéis que foram descobertos em 1977 e são bastante opacos à luz. Urano tem 27 satélites naturais. Sua cor é azulada e a temperatura do planeta é de aproximadamente menos 218 graus Celsius. Netuno. Netuno é um planeta gasoso e o mais recente descoberto. Sua presença foi notada no ano de 1845. É o oitavo planeta em distância do Sol. Possui as características semelhantes às de Urano. Sua temperatura média é de menos 118 graus Celsius. Possui um sistema de anéis e, além disso, apresenta 13 satélites naturais, sendo seu maior conhecido como Tritão, que é bem conhecido. Aqui eu coloquei algumas curiosidades para vocês verem. Ó, no máximo 2 horas antes de o Sol nascer ou 2 horas antes de o Sol se pôr, é possível avistar Mercúrio a olho nu aqui da Terra, tá? Ó, outro. Um dia em Vênus é maior que um ano na Terra. Em Marte, há diversos vulcões inativos. O maior deles é conhecido como Olympus Mons. Em 1971, foi colocada na órbita de Marte a sonda Mariner, que fez fotos da superfície do planeta, mostrando detalhes de até 1 quilômetro. Júpiter possui mais de 60 satélites naturais de pequenas dimensões. Saturno possui cerca de 60 luas. Então, pessoal, deu para notar que a gente conseguiu perceber que tinha muita coisa ainda, né, para ver sobre o universo, né, aqui da nossa galáxia, né. Só aqui na nossa galáxia, que é onde está o nosso Sol e os nossos planetas, a gente já descobriu um pouquinho mais sobre tudo o que aconteceu, certo? Tem muitas outras informações, tá? Se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar, podem procurar, tá? E podem me mandar depois no privado. É isso, então. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que é muito interessante, é bem legal, né? Saber sobre os nossos planetas, o nosso universo, quais que dá para ver daqui, quais que não dá, tá bom? É isso, então. Beijão.